Senhor presidente Teodorico Ferraço, senhor secretário, primeiro secretário da mesa, deputado Enivaldo dos Anjos, segundo secretário da mesa, deputado Cacau Lorenzoni, três lideranças egressas do interior do Espírito Santo, embora o doutor Hércules sempre refute que Cachoeiro seja do interior, então dois deputados do interior e outro de Cachoeiro, deputada Janete de Sá, presidente da Comissão de Agricultura dessa casa, demais deputadas e deputados. A nossa fala é breve. Eu fui alvo, na sexta-feira, de uma matéria, de forma assim, inexplicável. Seria natural que aquela matéria se desse, tão logo meu nome foi indicado como líder do governo nessa casa. 6 meses após, é estranho. Não se sabe a motivação. Mas, de qualquer forma, eu tenho um respeito muito grande. Eu já tive um jornal no interior do Espírito Santo. Tenho um respeito enorme pelos jornalistas, pelos veículos de comunicação, em que pese estranhar essa matéria, mantenha sobre os mesmos o mesmo respeito. Aos deputados que se referiram a mim de forma respeitosa, e aqui eu quero nominar o deputado Teodorico Ferraço, que fez uma observação mostrando que é óbvio que praticamente todos aqueles que governam municípios, que se tornam ordenadores de despesa, o deputado Hudson Leal falou na mesma linha, é natural que todos tenham seus atos questionados, atos considerados muitas vezes pelo Ministério Público como atos de improbidade. Respeito muito a instituição do Ministério Público, mas contra o festival de ações, nós temos as respostas das decisões. No Espírito Santo, 80% das ações de improbidade são consideradas improcedentes. 80%, mais de 80% das ações de improbidade são consideradas inconsistentes, injustificáveis e os réus são inocentados. Dessa forma, vale uma reflexão sobre essa conduta do Ministério Público diante de todos possíveis casos de improbidade propor ação. Eu dou graças a Deus por ter sido prefeito de Pinheiros durante 8 anos e posso me apresentar diante da sociedade pinheirense, da sociedade capixaba, como um político que, embora tenha ações de improbidade, graças a Deus, eu me apresento de mãos limpas. Não tem contra mim nenhuma ação que se refere à corrupção. Não há contra mim nenhum ato que diz, a exemplo de tantos escândalos que nós temos vendo no país, de que eu ou alguém da minha gestão recebeu qualquer tipo de recursos indevidos, desonestos. As ações propostas contra mim são ações que se referem a erros formais, falhas nos procedimentos, falhas apontadas pelo Ministério Público, que muitas vezes nem são concretizadas, nem são reconhecidas. Mas ainda que tem falhas, certamente nenhuma delas contém o vício da desonestidade, nenhuma delas contém dolo ou má-fé. Dessa forma, eu tenho a tranquilidade de responder a essas ações. Naturalmente, a minha tranquilidade não me deixa feliz. Eu sempre disse, eu respondo a essas ações entristecido. Entristecido porque eu tenho vergonha na cara. Entristecido porque não sou rico, tenho limitações nos meus recursos financeiros, mas ainda que tivesse, não é justo que eu tenha que gastar o meu recurso para ficar permanentemente me defendendo de acusações injustas. Mas a este procedimento, nós vamos rompendo em fé. É a fé que me sustenta, é a fé que me dá força,
a cada anoitecer, a cada amanhecer, eu glorifico a Deus e agradeço a Deus por estar de pé. Quantos já imaginaram o fim da minha trajetória? Quantos já contaram o fim dos meus dias, politicamente e até pessoalmente? Mas graças a Deus, pela misericórdia dEle, eu estou de pé e posso enfrentar esses ataques com tranquilidade. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe, inclusive, aqueles que armam esses ataques contra mim. Que Deus tire do coração deles todo tipo de ódio, todo tipo de sentimento que destrói, e não destrói a mim. Me atinge, me machuca, mas pode ter certeza, o ódio destrói muito mais quem tem esse sentimento. Se apegue com Deus, busque em Deus sabedoria, busque em Deus mansidão, domínio próprio, e se liberte desse ódio para que possa prosseguir de cabeça erguida. Concedo uma parte ao deputado Guerino Zanon. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Em exercício, deputado Enivaldo, servidores da casa, quem nos acompanham pela TV Assembleia, colegas. Deputado Gildevan, eu acho que crítica todos nós recebemos, ainda mais quem é líder de um governo. Podem ser críticas, as críticas podem serem feitas. Pessoalmente, eu ouvi a imprensa. Isso cabe a cada um analisar como as queira fazê-las. Quem é oposição não tem que criticar líder do governo, não. Oposição é oposição. Eu quero criticá-lo como aliado do governo. Quero orientá-lo, quando for possível, se eu acrescentar um pouco da minha vivência política, no seu dia a dia nesta casa. Nós acertamos e erramos, mas tenho certeza que todos procuramos dar o melhor de cada um. Me entristece ver novamente um jornal de grande circulação no Estado se prestar a esse papel. Porque você começar uma matéria falando de improbidade, trazê-la para satisfação ou não da atuação de uma liderança, é de muito se estranhar. Se seguir a linha, como o senhor colocou, com relação aos atos que algum promotor tenha considerado como improbo, é justo que a imprensa faça isso, até porque nós temos que dar visibilidade aos nossos atos, e quando não os damos, tem alguém que dá, que é a imprensa, ela está aí para isso. Eu já fui, Enivaldo já foi, Raquel que está aqui já fui prefeito por 12 anos, presidente desta casa, secretário de Estado, secretário de municipal. Eu tenho uma ou outra ação de improbidade, sim. Tem ação que está há 12, 13 anos sendo discutida na justiça e ainda não conseguiram nada para me condenar. Agora, não é justo um órgão de imprensa relacionar uma matéria com satisfação ou não, e principalmente de quem faz oposição ao governo. Se faz oposição ao governo, está fazendo também a liderança. Relacionar essa insatisfação com o líder do governo com atos que o senhor cometeu no Executivo, principalmente depois de 8 meses já no exercício do cargo de liderança, como o senhor colocou. Eu sinto triste com isso, não é essa a imprensa que nós queremos para o nosso Estado. Há poucos dias fui vítima também do mesmo ato, onde esse mesmo jornal comprou a matéria de terceiros. Eu digo, comprou a matéria de terceiros, me acusando de atos ilegais com relação à minha vida particular, e que disse aqui que no momento certo voltaria ao assunto, mas quero agora ser solidário ao senhor. E assim, obrigado. Estamos juntos. Eu tenho o senhor como líder, sim, com seus erros, com seus acertos, mas defendendo as boas coisas que esse governo tem produzido no Estado do Espírito Santo.
Muito obrigado, deputado Guarino Zanon. Deputado Dari Pagong, concedo uma parte. Quero, primeiramente, cumprimentar o deputado Almir Vieira, está na presidência em exercício e fica bem na mesa, né? Verdade. Quero cumprimentar o líder de governo, Gildevan, dizer que já estou aqui na Assembleia pelo 3º mandato de deputado estadual. Peguei vários líderes, peguei o deputado Elcio Álvares, né? Uma figura que o Espírito Santo reconhece que já foi tudo na vida política do Estado. Fez uma grande liderança aqui nessa casa. E pegamos vários líderes, como Vossa Excelência sabe. E eu, como líder do meu partido, do PRP, tendo o deputado Almir, deputado Hudson, nós respeitamos a bancada do PRP, respeitamos a liderança de Vossa Excelência aqui nessa casa. Obrigado. Liderança essa que Vossa Excelência aceitou o convite no primeiro dia do governador Paulo Artung. Então, quero aqui deixar público o pensamento do meu partido. Dizer que, quando fala em probidade administrativa, Guarino disse aqui muito bem, que tem experiência, já foi prefeito de Linhares e Vossa Excelência, prefeito de Pinheiros. Eu falo que, se quem seja prefeito, como a deputada Raquel Lessa, se não fizer nada no município, ele sai com alguma ação. Porque hoje, deputado Gildevan, para o ordenador de despesa responder por ação na justiça, basta uma denúncia anônima. Tem várias denúncias anônimas por aí que atinge o membro do parlamento, tanto da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, aos prefeitos. Então eu vejo hoje várias pessoas respondendo, deputada Raquel, por ações na justiça que veio através de denúncia anônima. Eu quero aqui, deputado Gildevan, ser rápido e prático e objetivo, dizer para Vossa Excelência que se manter na liderança não é tarefa fácil, porque o Legislativo nós temos de tudo, né? Vossa Excelência, como representa aqui nessa casa o pensamento do governo do Estado, então nós sabemos que onde há situação, há oposição, e Vossa Excelência está aqui para defender a posição do governo do Estado. E eu quero, de público, dizer que o nosso partido, eu como deputado pelo 3º mandato, respeito a sua liderança. Obrigado, estamos juntos para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Eu confio no governo Paulo Artung e confio na sua liderança nessa casa. Muito obrigado, deputado Dari Pagong. Da mesma forma, obrigado aos demais deputados do PRP, Almir e doutor Hudson. Uma parte, deputado. Uma parte, deputada Raquel Lessa. Eu queria aqui ser solidária a Vossa Excelência, li a matéria, ser líder não é fácil, ser líder em qualquer lugar não é fácil. Ainda mais ser líder do governo, é uma casa onde nós temos 30 parlamentares, cada um pensa de um jeito, e eu não tenho nada a reclamar da sua liderança. Te conheço há algum tempo, tive a honra de ser prefeita junto com Vossa Excelência, e sei o que é ser prefeita. Uma denúncia anônima vira uma ação contra a gente. Nós temos adversários políticos, né? Nós não temos inimigos, mas nós temos adversários políticos, e esses adversários políticos às vezes trabalham contra a administração pública, porque pensando às vezes lá na frente, né, mais à frente. Então, assim, quero dizer que Vossa Excelência, igual Vossa Excelência falou aí, tá respondendo a algumas ações, mas graças a Deus não tem dolo.
E isso é importante, né? Não ter dolo, a gente poder andar de cabeça erguida, saber que essas ações, lá na frente, nós vamos ter a alegria de ver isso resolvido. Então, assim, é acreditar na justiça e acreditar em Deus. Amém. Tá? Obrigado, deputada Raquel Lessa. Senhor presidente, eu sou o segundo orador inscrito. Se não houver objeção do primeiro orador, que é o deputado Bruno Lamas, eu usaria os meus 10 minutos agora, se não houver objeção do primeiro orador inscrito. Pergunto ao deputado Bruno Lamas. Agradeço ao deputado Bruno Lamas pela gentileza e concluo a minha fala nesse tempo que ainda me é possível, agradecendo a Deus pela oportunidade de ser deputado estadual, representando o Estado do Espírito Santo, eu que sou filho de família humilde, eu que sou de um município pequeno, eu que sempre enfrentei tantas dificuldades, tantas perseguições, mas graças a Deus estou aqui representando o Espírito Santo, principalmente o nosso extremo norte. Agradeço aos deputados e deputadas que têm nos ajudado na aprovação das matérias do governo, têm nos ajudado nas discussões. Muitos deputados, como já disse, contribuem muitas vezes até se posicionando contrário, desde que esse posicionamento se expresse de forma respeitosa. Em outra oportunidade, já disse aqui também, eu sou falho e humano. Sou humano e falho. Obviamente, muitas vezes eu falho nas discussões. No que estiver falho, eu estou à disposição para corrigir. Não tenho interesse em me sobrepor a nenhum deputado, não tenho interesse em mostrar nenhum tipo de arrogância, embora como humanos, muitas vezes elas se manifestam. Então, o meu desejo, é que Deus nos conduza aqui para um debate sereno, um debate marcado pela mansidão, mas é óbvio que a minha defesa é a defesa do governo. A minha defesa é num momento difícil, porque ser líder do governo em época de bonança fica mais fácil. Ser líder de governo, quando o governo é eleito dentro de um processo de unidade, é mais fácil. Mas não, nós estamos no primeiro ano de um governo que é fruto de uma disputa, e uma disputa ferrenha, de duas teses, de um governador que já havia governado o Espírito Santo, e de outro que estava há 4 anos pleiteando a sua reeleição. Esse momento é muito mais delicado e exige que nós tenhamos bastante juízo, exige que nós tenhamos maturidade. Acrescenta-se a isto a crise no nosso país, crise política e crise econômica, queda de receita, tudo isso exige ajustes do governador do estado e muitas vezes esses ajustes não são compreendidos e muitas vezes esses ajustes são usados de forma maldosa para atingir o governo. E eu não sou de me acovardar, e eu não sou de recuar. Cumpre na minha missão defender o governo do estado, defender as nossas teses, embora nem sempre sejamos corretos. Pode ser que alguma tese que nós estejamos defendendo, nós não estejamos corretos, mas democraticamente nós vamos debatendo. Portanto, fica aqui as minhas palavras, tenho tranquilidade para diante da justiça, para diante da minha família, para diante do Estado do Espírito Santo, enfrentar todas as ações de improbidade. E se algum dia algum jornalista quiser, posso citar caso a caso. Tenho tranquilidade. Deputado Almir, eu já respondi a ação de improbidade por ter entregue subvenções sociais ao COPBem, que é o Conselho Pinheirense de Bem-Estar do Menor em Pinheiros, ao MEPS, à Fundação Presbiteriana e à APAI. Dinheiro repassado, devidamente contabilizado, e o Tribunal de Contas na época questionou que precisava ter uma lei específica. Quando questionou que precisava de lei específica, nós apresentamos a lei específica, mas o Ministério Público propôs uma ação por uma falha formal, uma ação exigindo que nós fizéssemos algo que durante anos o Tribunal de Contas não havia exigido. É óbvio que eu seria como efetivamente fui inocentado. Eu respondo à ação de improbidade que o setor de pessoal errou e pagou a uma funcionária que estava de licença sem vencimentos a quantia de R$500. Eu, na condição de prefeito, respondo à ação de improbidade por uma pequena falha
do setor de pessoal e a funcionária devolveu o dinheiro posteriormente. Mas eu respondo a ação de improbidade no mesmo patamar. É a mesma ação de improbidade que os corruptos bilionários acusados na Lava Jato estão respondendo. É ação de improbidade. Até defendo a tese que nosso país deveria ter 2 tipos de ação. Uma ação de improbidade por falhas administrativas e formais, e uma outra falha onde o Ministério Público já estivesse convencido de que era um caso de corrupção. 2 casos distintos para que não pudesse colocar todos no mesmo saco, na mesma panela. Eu respondo a uma ação de improbidade de um recurso que foi repassado para a Secretaria Municipal de Saúde. O processo deveria ser contra o secretário municipal de saúde e não contra mim. Foi o secretário de saúde que recebeu o recurso, foi ele que licitou, foi ele que homologou, foi ele que adjudicou, foi ele que empenhou, foi ele que pagou. A Secretaria de Saúde de Pinheiros, ela é autônoma, ela tem a sua comissão de licitação, tem a sua própria contabilidade, a sua própria tesouraria, mas a ação foi proposta contra mim. Mais absurdo ainda, sem que eu tivesse sido citado nessa ação, de improbidade, um juiz, numa sexta-feira, dia 1º de outubro de 2010, véspera da eleição, imagine um juiz, numa sexta-feira à tarde, dificilmente um juiz trabalha, dificilmente se identifica algum tipo de sentença exarada por um juiz numa sexta-feira, muito menos uma sexta-feira véspera de eleição. A sentença foi prolatada na sexta-feira, dia 1º, mas não estava no site da Justiça Federal. Mas que absurdo, os meus adversários na época já tinham informação dessa sentença. Eu não tinha nem sido citado, mas o juiz, no afã de produzir algum ato político contra mim, para tentar me difamar, para tentar denegrir o meu nome na região, ele prolatou uma sentença. A única coisa que eu pude dizer na época é que eu tinha plena convicção que o mesmo Deus que me abençoou, que me concedeu o mandato, não iria permitir que mãos humanas e de forma maldosa fossem tirar esse mandato. E eu expressei na época a minha convicção de que essa sentença seria anulada. Inclusive o jornal diz que eu tenho uma sentença. Eu não tenho contra mim nenhuma sentença, nem de 1º grau, nem de 2º grau. Mas a mesma justiça que teve pressa em produzir uma sentença contra mim, foi a mesma justiça que demorou quase 4 anos para reconhecer o meu direito e anular essa sentença. Então esses são alguns dos exemplos, e tantos outros. Eu tenho uma outra ação de improbidade, que eu construí escolas e reformei escolas que ficaram por 1/3 do preço. 1/3 do preço, utilizando a mão de obra própria e comprando o material. Nós conseguimos reformar e construir escolas por 1/3 do preço. Os pedreiros e ajudantes de pedreiros da prefeitura foram utilizados na construção dessas escolas e, obviamente, receberam do Fundeb 40%. Fundeb 60% é para pagamento de professor, 40% é para manutenção das nossas escolas do ensino. E o que aconteceu? Se nós podemos pagar uma empresa, e ao pagar uma empresa que contratamos para executar uma obra, nós estamos pagando pelo material, nós estamos pagando pela mão de obra, nós estamos pagando pelos impostos, e estamos pagando pelo lucro da empresa. Se o município pode mais, naturalmente pode menos, executar o mesmo serviço por um menor preço. Tem escola que ficou por 1/3 do preço, mas o Ministério Público propôs uma ação contra mim, uma ação civil na Justiça Estadual e uma ação na Justiça Federal. Eu tenho tranquilidade, convicção e fé que serei absolvido de todas essas ações. Mas enquanto eu não for absolvido, eu estou pautado a usar os meus recursos financeiros, muitas vezes limitando as minhas condições para pagar advogados, e estou à mercê do uso impróprio, indevido, injustos em notícias dessa ordem. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a Deus, porque não se joga pedra em árvore que não dá fruto.
E apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, graças a Deus o nosso trabalho tem produzido algum fruto nessa casa, e nós temos, junto com praticamente todos os deputados, contribuído para que o governo Paulo Artung possa reconstruir o nosso Estado, possa colocar o nosso Estado novamente no caminho certo, utilizando bem os recursos públicos, utilizando com austeridade, promovendo o equilíbrio financeiro do nosso Estado e promovendo as obras e o desenvolvimento que o Espírito Santo precisa. É essa a nossa convicção, é essa a nossa certeza de que, entre falhas e acertos, o nosso objetivo está sendo alcançado, que é contribuir para que o Espírito Santo volte a ser o Espírito Santo organizado, desenvolvido, economicamente equilibrado e viável, como tem sido até esse momento, diferentemente de outros estados que já estão em desequilíbrio, que não estão pagando o funcionalismo, não estão pagando os fornecedores, e o Espírito Santo, graças a Deus, pelas mãos do governador Paulo Artung, está mostrando que está no caminho certo. Obrigado, deputados e deputadas.